Senhora presidente desta casa, vereadora Neide, vereadores proponentes do debate, Jader Filho, Tiago do Mutirão, senhores vereadores, senhora vereadora Micheline, representando aqui o Ministério Público, a doutora Cláudia, doutor Teotônio, representante da OAB, deputado Ranieri Paulino, meus caros amigos de Guarabira aqui presentes nesse instante. Essa é uma temática muito importante. Eu penso que deveria ser tratada de maneira permanente, não somente nesse fórum, mas em todos os espaços de debates de Guarabira, por tratar-se de um problema que está presente na vida de todas as pessoas, direta ou indiretamente. No Brasil, em 1990, vereador Jader, havia uma população carcerária de 90 mil presos. Nós temos, no momento, 700 mil. Ou seja, em pouco mais de 27 anos, um crescimento extraordinário que nos coloca entre os 3 países com maiores populações carcerárias do mundo. Isso nos leva à conclusão de que tem se prendido muito, mas o crime ainda assim avança bastante. Ano passado, os dados que foram colhidos pelos organismos que atuam nessas pesquisas revelam que foram 60 mil pessoas assassinadas no Brasil. Isso é tão estarrecedor que nós teríamos de juntar 48% dos homicídios no mundo para empatar, para equivaler ao que aconteceu aqui no Brasil. Respondemos, portanto, quase que pela metade dos homicídios do mundo. E grande parte desses crimes de homicídio tem uma relação profunda com as drogas. E a maioria absoluta das pessoas que têm suas vidas ceifadas é composta de pessoas pobres, sem acesso a bens, serviços, a direitos. Por isso que eu penso que talvez a repressão não seja mais eficaz nesse combate às drogas. Acho até interessante, mas não tenho uma convicção ainda formada a respeito, mas o debate me parece muito valioso, a tese da descriminalização das drogas, que tem sido defendida por grandes pesquisadores, inclusive recentemente pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que se debruçou sobre esse tema de forma mais detida. Imagino que se nós tivéssemos no Brasil uma política pública nacional articulada a partir do governo federal, com o governo do estado, os governos estaduais e as prefeituras, de forma muito sistematizada, na linha do que disse aqui a doutora Cláudia, com objetivos, com metas, com etapas, com investimento financeiro, com um horizonte a ser perseguido, certamente nós teríamos resultados bem diferentes desses hoje que estamos ostentando o Brasil afora. Mas falta isso. Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff lançou um plano nacional de combate ao crack, estimando um gasto, um investimento de 4 bilhões de reais. De lá para cá, não se sabe se ao menos 10% disso foi investido para enfrentar essa problemática brasileira. Os municípios têm mais capilaridade, porque estão mais presentes na vida das pessoas. A estrutura administrativa é mais densa e cabe a eles ter uma política nesse sentido. Claro que com o suporte do governo do estado, do governo federal, mas o município ele tem essa capacidade maior de desenvolver. Isso passa não somente por uma política pública específica, mas pelo próprio fortalecimento daqueles órgãos, daquelas instituições que atuam nessa situação. Conselho tutelar, por exemplo. É preciso saber que tipo de atenção o município de Guarabira está dando a ele. O que eu ouço, pelo menos na imprensa, são reclamações de conselheiros que alegam não ter condição de trabalho. E é
um órgão muito importante, fundamental nesse trabalho, porque cuida de crianças e adolescentes e a droga, como a gente sabe hoje, não está escolhendo idade. Afora outras e outras políticas que poderiam ser desenvolvidas, por exemplo, no campo da educação, o investimento em escola em tempo integral. Somos um município de 130 anos de existência. Quantas escolas temos em tempo integral? Se nós tivéssemos há 20, 30 anos dado mais ouvido àquela tese de Brizola, que foi implantada no Rio, de política educacional envolvendo o tempo integral para prender no bom sentido a criança, o adolescente na escola, talvez hoje também os resultados fossem outros. Mas não. Nós temos, em regra, um turno em que o aluno estuda e 2 turnos em que ele fica livre à espera de uma proposta tentadora para entrar no mundo do crime. E o aluno pobre, o jovem pobre, ele é muito mais vulnerável. E o quadro é preocupante, porque o Brasil, que erradicou 75% de sua pobreza extrema, de sua miséria, entre 2001 e 2012, nos últimos 2 anos, voltou a crescer a pobreza extrema, vereador Marcelo Bandeira. Ano passado, o crescimento foi de 11,2%. O que é viver na pobreza extrema? É alguém sobreviver 30 dias com a renda per capita de, no máximo, R$ 136. É muito pouco. Temos, no momento, um desemprego assustador. Faltam oportunidades de trabalho para 27,7 milhões de pessoas no Brasil. No ano passado, 170 mil universitários deixaram seus cursos superiores porque ficaram desempregados, sem renda e sem crédito. E como é que a gente vai combater as drogas se não há política pública para que você possa competir com o crime? A juventude precisa, acima de tudo, de perspectiva. E aqui eu já não falo mais naqueles que estão envolvidos com as drogas e que precisam de acolhimento, de tratamento, reforço, inclusive, o que disse aqui o vereador Jader Filho, mas eu falo é naqueles que não estão ainda envolvidos e que é preciso a gente oferecer atrativos que não permitam a ida deles para o mundo do crime. Há que se ter investimento em educação principalmente, em condições básicas de sobrevivência, em dignidade. Se não for assim, o jovem que, na idade em que está se descobrindo, tem seus sonhos, tem seus desejos, suas necessidades, diante de uma oferta fácil, se ele não tiver uma família estruturada, uma educação muito sólida em casa, uma escola presente, ele fatalmente vai ceder à tentação e começar no pequeno movimento, no pequeno ato, depois entrando, mergulhando de cabeça na criminalidade. É isso que eu deixo aqui como reflexão para nós todos e digo o seguinte: para se fazer política pública requer dinheiro, mas se requer também vontade política. Quanto é que o município está destinando do seu orçamento para isso? Será que se fizesse uma inversão de prioridade em relação aos seus gastos e investimentos e canalizasse para essa política pública, não teria algum recurso? Claro que sim. É evidente que não seria ainda suficiente. Mas a gente pode lutar por isso. Eu, particularmente, aqui, nas eleições deste ano, vou apoiar um candidato a deputado federal. O deputado Ranieri deverá apoiar um também. O prefeito de Guarabira. Os senhores que estão aqui, que militam na política, aqui, doutor Bruno, que é pré-candidato. Vamos criar uma corrente, formar um compromisso coletivo de todos que aqui forem votados nestas eleições, chegarem em Brasília ano que vem, apresentarem emendas com a finalidade de destinar recursos a Guarabira para custear políticas públicas que possam combater as drogas e evitar também que outras pessoas entrem nessa dependência. Penso que seria uma boa alternativa. E firmemos os compromissos em cima dessas causas coletivas de interesse público e não apenas
em função dos interesses partidários ou das simpatias que eventualmente nós tenhamos por esse ou por aquele candidato. Eu, particularmente, vou defender isso e acho que, se todos assim o fizessem, dariam uma boa contribuição. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela atenção.